Qual dos meios tem maior refringência? Fala pessoal, estamos chegando aí no final dessa playlist, né? Faltam 3 questõezinhas aí. Estamos na questão 30 da prova da SpaceX de 2023. E a questão que a gente vai resolver hoje é uma questão sobre refração luminosa, uma questão teórica bem interessante e vale a pena a gente discutir aqui, ok? Então, sem mais delongas, te vejo depois da vinheta. Salve, salve! Beleza, pessoal? Então, aí temos o diagrama da questão, né? Um diagrama já indicando que é uma questão de refração mesmo. E uma pergunta, né? Tá vendo? A partir do diagrama a gente vê que tem várias refrações ocorrendo dentro da situação. E a pergunta que ele nos faz é qual dos meios M1, M2, M3 tem maior refringência, certo? Mas para a gente entender melhor a questão, vamos direto para a leitura dela, certo? Então vamos lá, ó. O desenho a seguir representa um raio de luz monocromática que atravessa 3 meios distintos e homogêneos, M1, M2 e M3, cujos índices de refração são iguais a N1, N2 e N3, respectivamente. Os ângulos α1, α2 e α3 são formados entre o raio de luz, né, essa linha aqui, o raio de luz, e as retas normais. As retas normais são essas retas tracejadas aqui, né? São perpendiculares à superfície. Então, vamos lá de novo. E a normal, α1, α2 e α3 são ângulos formados entre o raio e a normal, as respectivas superfícies planas e horizontais de separação entre os meios. Supondo que α2 seja maior do que α1 e que seja maior do que α3, podemos afirmar que, ou seja, ele quer que você estabeleça algebricamente uma relação entre os índices de refrações em cada meio, tá? Então, não é uma questãozinha aparentemente fácil, tá? Mas é bem interessante. Aquilo que eu já falei em outros vídeos, né? A SpaceX tem essa peculiaridade de exigir do candidato um grau de algebrismo, né? De conceitos algébricos aplicados à física. Então, essa é mais uma questão sobre isso. E, assim, então vamos direto para a solução. O que eu preciso saber, né? Para resolver esse problema? Bom, óbvio que eu preciso saber a lei de Snell-Descartes, né, para refração luminosa, e que a gente vai colocar aqui embaixo, né? Aqui nós temos 3 meios, mas a lei nos fornece uma relação entre 2 meios, tá ok? Bom, seno I, seno R. O I ali e o R são os ângulos de incidência e R é o ângulo de refração, tá? Então eu vou aplicar esta ideia neste problema. Então a primeira coisa que eu vou fazer é analisar M1 e M2. Então eu vou analisar essa situação aqui, ó. Vou pegar minha canetinha aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então aqui, ó, eu vou analisar primeiro essa situação. Vou analisar primeiro essa situação, ok? Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho um ângulo de incidência e vou ter um ângulo de refração, certo? Beleza, então vamos lá. Começando o problema. Bom, aí tem uma coisa interessante, que esse ângulo R aqui, quem seria esse ângulo R, né? Esse ângulo R aqui, a gente vê que essas retas são paralelas, isso aqui são ângulos alternos internos, né? Então, R, no primeiro caso, R1 é igual a α2. Então, na hora que eu substituo aqui, ó, I α1 e R α2, certo? Então, aqui eu já estabeleço uma relação entre eles. O que mais ele me diz nesse problema? Ele me diz que α1 é menor do que α2. Isso foi uma condição que ele colocou lá, né? α1 é menor do que α2. Se isso é verdade, então o seno de α2 é maior do que o seno de α1. É verdade isso? Vamos imaginar. Seno de 0 é 0. Seno de 30 é meio. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que vai dar
aproximadamente 1,4, 1,7 dividido por 2 dá 0,8 alguma coisa. Então, de fato, eu estou crescendo. Então, se os ângulos, cada vez que os ângulos são menores, os senos são menores. Então, eu posso dizer que seno de alfa 2 é maior do que o seno de alfa 1. Ok? Trivial. Logo, N1, né, pegando essa função aqui, escrevendo que N1 em função dos ângulos, né, nós temos que N1, né, isso aqui passou para o outro lado, está aqui embaixo, você tem aqui uma relação, que N1 é igual a N2 vezes isso. Como o seno de alfa 2 é maior do que alfa 1, então significa dizer que N1 é igual a 1, alguma coisa de N2, ou seja, N1 vai ser maior do que N2. Essa é a conclusão. N1 é maior do que N2. Ó. Tá lá. Então já temos uma primeira relação. N1 é maior do que N2. Vamos ver mais o que a gente tem aqui para frente, na outra. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa outra situação. Ok? Vou pegar essa outra situação, onde alfa 2 e alfa 3 já estão representados no diagrama. Então vamos lá. Ó. Mesmo raciocínio, só que agora eu escrevo N2 e N3, ó, e alfa 2 e alfa 3. Alfa 3 foi dito que é menor do que alfa 2. Alfa 3 é menor do que alfa 2. Foi dito isso lá. Logo, o que a gente vai concluir? Se os senos, ou se à medida que o ângulo aumenta, o seno aumenta, então o seno de alfa 2 tem que ser maior do que o seno de alfa 3. Certo? Então tá lá também. Logo, N3 é igual a N2, seno de alfa 2 sobre seno de alfa 3. De novo, vai ser um número maior do que 1. Então, N3 é maior do que N2. Conforme visto ali, ó. Pronto. Então tá aí. Bom, então o que a gente tem? Comparando as duas agora, as expressões, né? Temos N1, agora vamos comparar N1 com N3, né? Então vamos lá, diretamente. Ó. Vamos calcular nessa relação. Então nós temos que, da mesma maneira que eu fiz os outros, N1 é igual a N3 sobre vezes seno de alfa 3 dividido por seno de alfa 1. Assim, concluindo, nós temos que alfa 3 era maior. Peraí, desculpa, voltando, perdão. Nós chegamos à conclusão lá atrás de que alfa 2 era maior do que alfa. Alfa 2 era maior do que alfa 3, e alfa 2 era maior do que alfa 1. Só que agora eu quero saber quem é quem aqui. Quem é maior, alfa 3 ou alfa 1? Né? Lá ele me diz o seguinte no problema. Né? Então ele disse isso, que alfa 2 é maior do que alfa 3, alfa 2 é maior do que alfa 1, e ele também me diz que alfa 1 é maior do que alfa 3. Logo, o seno de alfa 1 vai ser maior do que o seno de alfa 3. E ao fazer isso, nós vemos que seno de alfa 3 dividido por seno de alfa 1 vai dar um número menor do que 1. Logo, N1 é menor do que N3. Então nós temos que N2 é maior. Então a gente tem que N3 é maior do que N1
que é maior do que N2. E a resposta correta à questão seria a letra B. Então, pessoal, essa é uma questão algébrica, é uma questão, eu consideraria assim, de médio para difícil, porque quando a gente precisa comparar sentenças, cara, a gente tem que estar muito ligado. E quando a gente está trabalhando com letra e não números, eu já coloco a dificuldade aí, é uma dificuldade para além da conta, né? Então, eu já acho que poderíamos considerar isso aí numa questão de médio para difícil, certo? Mas o que eu recomendo é que toda vez que você vai fazer essas questões, você sempre tenha na cabeça a ideia numérica. Mesmo que você não use o número ali para resolver, mas que nem eu fiz, né? Eu peguei o seno de 30, peguei o seno de 60 e fui vendo, ó, 30 é maior que 60 e os senos são maiores. Então, à medida que eu cresço, né? Na verdade, o seno cresce de 0 a 1. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, logo está numa crescente. Então, daí você já começa a derivar. Então, todo o raciocínio que eu tive nessa questão teve por base esse pensamento, né? Esse pensamento de que o seno aumenta à medida que o ângulo aumenta. Tá? E de maneira inversa, o cosseno diminui à medida que o ângulo aumenta. Claro, não é uma questão de cosseno, mas é isso. Bom, gente, é isso. Obrigado. Te vejo na questão número 31. E eu te peço, se você gostou desse vídeo, que você dê um like aí para ajudar o canal, e compartilhe e se inscreva aqui para que você não fique por fora de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal, ok? Então eu te vejo na questão número 31. Um abraço.